Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Olá a todos e a todas, é um prazer ter vocês aqui nessa série de eventos sobre a Amazônia. A ideia desses painéis vai ser discutir o desenvolvimento sustentável da Amazônia e hoje, para iniciar essa série de eventos, eu tenho o prazer de ter aqui comigo Gesen Orellana. Ele é epidemiologista da Fiocruz da Amazônia. Obrigada, Gesen, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse espaço e problematizando, né, a Amazônia, que hoje se tornou o eixo, né, da discussão ambiental, não só na América Latina, mas também em escala planetária. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a você por aceitar nosso convite. O objetivo dessa série de eventos é falar sobre o desenvolvimento da Amazônia. Esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável em vários aspectos e não dá para a gente deixar de falar do básico, que é a saúde, né? Então, acredito que esse vai ser um painel muito rico. É ótimo ter você aqui com a gente. E eu quero começar fazendo uma pergunta que a epidemia do Covid, ela deixou claro que alterações ambientais estão relacionadas ao surgimento de doenças em humanos. Você pode explicar para a gente a importância da biodiversidade e do equilíbrio da floresta para evitar a propagação de doenças, vírus e epidemias? Olha, Renata, na realidade, a pandemia de Covid-19, ela confirma uma informação que a humanidade já tinha acumulada há milênios, talvez, de que essa interação entre patógenos e hospedeiro, no caso, populações humanas, quando ela se dá de uma forma muito abrupta, quando ela se dá de uma forma bastante ameaçadora, ela acaba fazendo esses vetores, esses micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos, contaminarem seres humanos e muitas vezes essas contaminações encontram um momento favorável para disseminações, inicialmente no mercado público, por exemplo, que depois se expande para uma cidade, depois se espalha pelo país, e quando nós abrimos os olhos, estamos mergulhados dentro de uma pandemia de doença infecciosa como a da Covid-19, Renata. Então, acho que esse sinal de alerta ligado pela pandemia talvez seja um dos últimos que a humanidade receba antes de eventual colapso, né, de toda a vida como conhecemos na Terra, né? A Terra não vai acabar, com certeza. O que provavelmente deve acabar é a civilização como nós conhecemos. Também não estou dizendo que isso vai acontecer nos próximos anos, ou talvez nas próximas décadas, talvez demore um pouco mais. A questão é, estamos dispostos a puxar o freio de mão desse processo de autodestruição ou não? E neste caso a Amazônia, sem nenhuma dúvida, né, é um ponto central nessa discussão, Renata. Legal. Não, exatamente, que até quando eu estava preparando para esse painel, eu estava lendo um resumo de uma tese de doutorado que falava isso, que assim, sim, existem vários vírus na Amazônia, né? Mas a partir do momento que você tem um equilíbrio na floresta, esses vírus eles ficam dentro da floresta. É isso, né, Gesen? Exatamente, você tem ecossistemas diferentes, biomas diferentes que estão, cada um, digamos assim, restritos a um ambiente que remete, às vezes, a décadas, centenas, milhares ou até milhões de anos, como é o caso de alguns micro-organismos que estão no fundo dos mares, por exemplo, né? Na Amazônia, nas florestas é a mesma coisa. Enquanto você tem esses microambientes vivendo da forma como eles foram, digamos assim, estabelecidos ao longo dos anos, dos milênios, dos séculos, você não tem nenhum grande problema. O problema é quando você rompe essa
sequência, essa ordem natural, digamos assim, das coisas e acaba, digamos, colocando a carroça na frente dos bois, né? E os resultados são inevitáveis, né? Nós temos visto aí uma série de doenças febris agudas que até pouco tempo atrás eram apenas registros esporádicos na literatura, se tornarem cada vez mais comuns, inclusive aqui na região amazônica, né, como as febres Oropouche, Maiaro, né, e tantas outras doenças que até pouco tempo atrás não faziam parte do nosso cotidiano, Renato. Obrigada, Jessen, por explicar essa ligação entre desmatamento e doenças, que eu acho que essa é uma questão e biodiversidade e doenças, que é uma questão que eu acho que a gente precisa ter muito claro esse risco. E nesse sentido, que lições que, na sua opinião, a gente aprendeu, boas e ruins, com a construção de grandes empreendimentos na Amazônia nos últimos anos? Olha, eu acho que esses grandes empreendimentos, eles trouxeram certamente um grande aprendizado, né, para a engenharia brasileira, lucros, sem nenhuma dúvida, né, para as empresas, né, sejam elas estatais ou privadas, e ao mesmo tempo levaram, por exemplo, energia elétrica onde não havia, né? Então, acho que isso aí é um ponto indiscutível e, de certa forma, benéfico para o país. Por outro lado, quando nós avaliamos as consequências das construções dessas termoelétricas, como por exemplo a de Balbina, aqui no Amazonas, que resultou no maior desastre, né, ambiental conhecido no Brasil, a construção da hidrelétrica do Madeira, ou podemos voltar até mais tempo atrás, né, para falar da construção da estrada da ferrovia Madeira-Mamoré, no final do século XIX, início do século XX, né, todas elas trouxeram consequências importantes do ponto de vista da disseminação de doenças que até então elas estavam restritas a determinados microambientes, a determinados biomas, como malária, febre amarela, aumentaram alguns desafios em relação à mobilidade humana. Então, no final das contas, nós temos sempre essas duas consequências, né? As consequências em geral positivas de um ponto de vista econômico e de acesso a algum tipo de tecnologia ou elemento básico para a vida em sociedade, né? E por outro lado as consequências ambientais e sobre a disseminação de doenças infecto-contagiosas que acabam saindo do controle e não só causando muitos casos de adoecimento grave, mas principalmente mortes evitáveis, Renato. Obrigada, Jessen. E você falando dessas obras do passado, acho que quando a gente pensa nessa questão de infraestrutura na Amazônia, um ponto que me vem à cabeça é que várias comunidades hoje elas só são acessíveis por embarcações. E do mesmo jeito que elas só são acessíveis por embarcações, quando as pessoas estão doentes, precisam ir para uma cidade maior para buscar um tratamento, as pessoas ficam concentradas nessas embarcações, né? Isso também ajuda provavelmente a propagar, a disseminar essas doenças. Tem como amenizar esse problema? Esse é um problema que tem solução? Como que você enxerga isso? Olha, Renata, sem dúvida, o isolamento, né, de centenas de municípios, eu diria, na Amazônia Legal Brasileira, ela se dá muito em função de uma deficiência na infraestrutura de deslocamento, né, não só de pessoas, mas sobretudo de serviços, né? Então, como nós estamos vivendo um momento muito complicado de desmatamento, principalmente, de agressões sistemáticas e galopantes, eu diria, até nos últimos anos, ao bioma amazônico, talvez a melhor maneira de reencontrarmos, digamos assim, uma solução sustentável para a locomoção de pessoas na Amazônia seria fizermos o que o Brasil nunca fez, né? Investir em hidrovias, né? Qualificar esse transporte de pessoas pelos rios, né? Nós temos rios enormes, né? Rios largos e profundos ao mesmo tempo, né? Se você parar para olhar, por exemplo, a parte de sinalização de hidrovias na região amazônica, ela praticamente inexiste, né? Se você parar para observar como funciona a fiscalização, por exemplo, do transporte de pessoas, né, de mercadorias na região amazônica, ela também é algo extremamente precário, né? Que diverge radicalmente do que nós vemos, por exemplo, em rodovias privatizadas, né? Ou não,
Brasil afora, né, com a Polícia Rodoviária Federal, postos de controle, enfim. Então, acho que essa discussão é uma discussão que pode trazer, inclusive, uma importante solução de, digamos assim, desenvolvimento e deslocamento sustentável das populações amazônicas, né? Porque você qualifica um tipo de serviço que, na verdade, acaba servindo como fonte de desastres, né? A gente está cansado de ver aí todos os anos acidentes com pequenas embarcações, médias, até grandes embarcações na Amazônia, né? Estamos vendo esses Né, em mesmos muitos barcos. casos, Oi? que em muitos casos estão superlotadas, né? E daí acontecem tragédias Exatamente. horríveis. Exatamente, né? Então você vê essas embarcações superlotadas servirem apenas não só como foco, Renata, de transmissão de doença respiratória aguda, como a doença grave causada pela Covid-19, mas também trazendo esse risco iminente de superlotação. Você não vai ver esse problema dentro de um ônibus na rede metropolitana de São Paulo, por exemplo, de Curitiba, de Fortaleza, né? Dentro dos aviões, menos ainda, porque existem regras, existe controle, né, do Estado brasileiro ou até mesmo da parceria que vem da iniciativa privada ou dessa economia mista. Então, acho que é isso que nós precisamos, encontrar soluções locais que minimizem agressões ao meio ambiente, porque nós não estamos mais na situação que Oswaldo Cruz, por exemplo, encontrou a Amazônia no início do século XX, quando você, em teoria, podia errar, né? Podia fazer o que, por exemplo, o regime militar fez durante a década de 70, que era fazer a abertura, né, da BR-364 ao longo do estado de Rondônia ou a BR-319 no estado do Amazonas, Renato. Obrigada, Jéssica. E quando a gente pensa nessa questão das pessoas se locomoverem doentes em busca de tratamento, como que, na sua opinião, entra a questão da telemedicina? Ela ajuda nesse problema e, assim, ela é uma solução viável para a Amazônia, considerando o que a gente tem hoje, e daí voltando à questão de infraestrutura, mas olhando mais para a questão de internet, equipamentos, assim, dá para imaginar isso como uma ajuda para as populações? Sem dúvida, Renato, sem dúvida. Claro que nós temos desafios distintos na Amazônia em relação à telemedicina, né? Então, quando eu falo em telemedicina, em cidades com razoável infraestrutura tecnológica de internet, por exemplo, como você bem lembrou, servidores de internet, estações de computador funcionando em unidades básicas de saúde, por exemplo, você até vê a telemedicina como uma boa opção para lidar com um problema crônico que não vai ser resolvido em curto prazo, que é a deficiência na fixação de médicos no interior da Amazônia, principalmente médicos de especialidades que não são comuns no mercado, como, por exemplo, endocrinologia, neurologia, psiquiatria e tantas outras especialidades que até hoje a Amazônia se ressente e muitas pessoas, Renata, evoluem para casos graves, para quadros graves e às vezes perdem a sua vida por problemas cardíacos, por exemplo, circulatórios, por falta de assistência médica especializada. E nesse sentido, a telemedicina, claro que ela não é a solução para todos os problemas, porque você não resolve todos os problemas de saúde por consulta à distância, mas sem dúvida seriam uma solução muito interessante para esse problema crônico, repito, sem solução até o momento na região amazônica. Legal, não, muito legal. E, Jéssica, infelizmente, esse ano a saúde dos povos indígenas foi notícia. Eu digo infelizmente porque a notícia foi a situação dos Yanomamis. E, na sua opinião, como que o governo ele pode, com políticas, com ações, proteger as comunidades, os povos tradicionais, mais especificamente no que tange a saúde dessa população? Renata, essa é uma excelente pergunta, né? Porque nós vimos
a crise sanitária nos Yanomami se agravar nos últimos anos, né, ao ponto do Ministério da Saúde, dessa nova gestão do governo federal, declarar uma emergência sanitária, né, nacional, por conta desse problema que deixou de ser apenas um problema sanitário e passou a ser classificado indubitavelmente como uma crise humanitária, né? Mas eu lembro que esse problema não é um problema novo, né? Ele não foi criado no governo anterior, nem no governo que antecedeu a gestão de 2019 a 2022. É um problema antigo, né? Nós, inclusive, temos bastante produção mostrando que é uma situação que ela já vem de uma forma, digamos assim, bastante comprometedora há décadas, né? O que acontece nesses últimos 4 anos é que com essa retirada de foco, digamos, do governo federal, de povos tradicionais, populações indígenas, a situação se agravou ao ponto de ser considerada como uma emergência humanitária, né? Então, acho que nesse sentido, o governo federal, a gestão atual, acerta em declarar essa emergência sanitária, mas ao mesmo tempo eu vejo um pouco de populismo sanitário, na medida em que você vê muitas ações feitas no território Yanomami serem apenas paliativas, serem medidas que visam, por exemplo, gerenciar um quadro de desnutrição, tratar um caso de malária, mas sem pensar no que vai acontecer com essa criança, com esse adulto, quando ele voltar para a terra indígena. Então, acho que o grande desafio daqui para frente, para as populações indígenas, é oferecermos atenção à saúde contínua e de qualidade, porque sem esses serviços, né, integrando saneamento, por exemplo, acesso à água, acesso a fossas, a estações de tratamento em terras indígenas e etc., você vai simplesmente tratar uma doença que amanhã ela retorna, porque as condições sanitárias, as condições ambientais, as condições de subsistência desses povos não foram melhoradas. E o povo Yanomami representa entre, talvez, dezenas de etnias indígenas no Brasil que passam por situação semelhante. Talvez a dos Yanomami seja a mais precária de todas, né? Mas nós temos várias outras situações dentro do estado do Amazonas, no estado de Roraima, no Pará, em Rondônia e no Acre, que certamente serão desafios importantes, Renata, para essa gestão atual do Ministério da Saúde e do governo federal. Ótimos pontos. Obrigada, Gésen. E, Gésen, se for possível a gente fechar esse painel com uma agenda que, na minha opinião, é bastante positiva. O Brasil, mais especificamente Manaus, e a Fiocruz tem um papel super importante nisso, se tornou referência no tratamento de doenças tropicais. Como como as lições, como as práticas, como tudo de bom que vocês estão fazendo serve de lição e pode ser replicado em outras áreas, em outras regiões? Olha, assim como o caso da telemedicina, que é algo extremamente promissor para o contexto amazônico, eu vejo que Manaus e muitas cidades da região norte podem servir como celeiros de formação de quadros em pesquisa, em serviço, voltado a doenças tropicais, né, como malária, chikungunya, zika vírus, e tantas outras doenças consideradas endêmico-epidêmicas na região. Então, acho que esse problema da pandemia de Covid-19, ao mesmo tempo que expôs, digamos assim, Manaus e a região norte como região claramente mais vulnerável do país e que certamente sofreu mais em termos de impacto de adoecimento grave e mortalidade, traz uma oportunidade única, ímpar, que é de empoderar, que é de fortalecer as instituições, formar novas lideranças e aí sim, a partir desses olhares, né, que a pandemia trouxe para a região norte, para Manaus e tantas outras cidades do norte do Brasil, você aproveitar essa janela de oportunidade para transformar isso num caminho novo, né, para o protagonismo, digamos assim, da geração de conhecimento, da geração de tecnologias na região amazônica, Renata.
Legal, Gesen, obrigada. Tivemos aqui Gesen Orellana, da Fiocruz, que faz um trabalho super importante. A gente está falando de saúde, um direito básico que todo mundo deveria ter. E apesar de todos os desafios que a gente encontra na região da Amazônia, a Fiocruz é destaque mundial. O Brasil se tornou referência em doenças tropicais. Então, parabéns, Gesen, parabéns ao pessoal da Fiocruz pelo trabalho de vocês, que inspira a gente entender que assim, a Amazônia é um tesouro que a gente tem, é isso que a gente quer discutir nessa série de painéis. É cheio de desafios, mas eu tenho certeza que todo dia você vê que com os resultados que esses desafios, eles valem a pena, né? Sem dúvida, Renata, o nosso protagonismo aqui na região norte, né, em especial da nossa unidade da Fiocruz de Manaus, ele foi algo que trouxe, inclusive, a palavra Fiocruz literalmente para o cotidiano dos amazônicos, né? Há 3, 4 anos atrás, ninguém nem sabia o que era Fiocruz e menos ainda que existia uma Fiocruz em Manaus, no Amazonas. Hoje, além de a população geral saber disso de uma forma ampla, nós levamos o nome da Fiocruz de Manaus, do Brasil, da Amazônia, inclusive, para diferentes lugares do planeta, né? Se você pega revistas de renome internacional como a Nature, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, Science, são revistas que não pararam de falar sobre a Amazônia, sobre Manaus, nesses últimos anos. E eu vejo isso como algo extremamente positivo, porque a Fiocruz, sem nenhuma dúvida, teve um protagonismo e continuará tendo, né? Foi o que Oswaldo Cruz fez no início do século XX, foi o que Carlos Chagas fez em meados do século XX, e certamente a Fiocruz, que é uma instituição do Estado brasileiro, vai continuar a serviço da vida e a serviço de todos os brasileiros, Renata. Obrigada, Gesen, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada a todos por assistir esse painel.